mostrar que esta é tecnologia nova. Ora, sejam muito bem-vindos a este webinar de atletismo adaptado, uma iniciativa da AND Portugal, e é com muito gosto que hoje recebemos o José Silva, da Federação Portuguesa de Atletismo, que vai ser o nosso palestrante principal neste webinar e dar-nos a conhecer sobre a potencialidade do atletismo adaptado para as crianças e jovens com displasias ósseas. José, muito bem-vindo. Pode começar a sua apresentação e depois vamos a uma série de perguntas. Claro. Antes de mais, obrigado pelo convite. É todo um prazer conseguir divulgar a nossa modalidade numa plataforma como a vossa e direcionada para vocês. Nós aqui, nesta pequena apresentação, é muito breve, só explicar um pouco qual é que é a realidade aqui do atletismo e depois temos mais aqui um tempo para algumas questões que queiram colocar e algumas dúvidas que queiram colocar. Não hesitem, até mesmo durante a própria apresentação, não tenham problema em colocar questões, não vamos tornar isto aqui num monólogo, vamos tornar isto aqui numa conversa e num diálogo. Então vamos lá ver se eu consigo pôr aqui. Ok, creio que vocês já devem ter no vosso ecrã a apresentação. Sim. E relativamente aqui ao nosso tema aqui hoje, aquilo que pretendemos fazer, acima de tudo, é explicar como é que podem fazer esta modalidade, como e onde, falar um pouco também da elegibilidade e da classificação desportiva, algo assim muito leve, falar também um pouco do que são as dimensões desportivas da prática do atletismo para pessoas com baixa estatura e depois falar daquilo que são as disciplinas que o atletismo oferece para esta população. Relativamente àquilo que nos traz aqui, e acaba por ser o nosso objetivo, e o objetivo de quase todas as federações, é promover a atividade física. E é isso que o atletismo também traz, e tanto melhor se for para a nossa modalidade. Os benefícios são aqueles que são gerais e são, de alguma forma, de senso comum. A redução de doenças, a previsão, neste caso, da obesidade, o aumento da força e resistência, o aumento da autoestima e autoconfiança e, acima de tudo, uma promoção da integração social, um pouco que é aquilo que é o desporto em termos gerais. E relativamente àquilo que é a nossa federação, como é que nós podemos fazer para fazer uma prática de atletismo ou experimentar sem qualquer tipo de comportamento, sem qualquer tipo de responsabilidade. Um dia queremos experimentar, então fazemos. Geralmente, e nós estamos aqui sediados em Lisboa, é sempre mais fácil aqui nesta zona, mas isto não inviabiliza que este processo seja realizado em todo o país. Aquilo que basta fazer é, ao enviar um e-mail ou ligar para a Federação, eu mais à frente passo-vos os contactos, identificar qual a sua área de residência, para que nós consigamos identificar o clube que melhor se poderá enquadrar com aquilo que são as vossas intenções. Então, contactamos o clube, fornecemos um enquadramento técnico nesse clube, ou se não for nesse clube, outro enquadramento técnico, porque muitas vezes os técnicos de atletismo não estão ligados a nenhum clube em particular, trabalham enquanto individuais, e aí podemos praticar ou iniciar essa prática dessa modalidade, quer num contexto só de lazer, ou de experiência, ou até de uma prática regular e diária com um objetivo concreto. Relativamente àquilo que é a elegibilidade e a classificação, aqui a área da baixa estatura acaba por se incluir naquilo que é a deficiência motora. E essa deficiência motora tem 4 grandes grupos de atletas. Tem os amputados, tem a paralisia cerebral, tem os tetraplégicos e os paraplégicos, e depois todos os restantes que não se enquadram nestas 3 são chamados les autres, que é aí que se enquadram estas pessoas com baixa estatura, estes jovens, estes atletas, possíveis atletas com baixa estatura. E aqui tenho um pequeno vídeo, só para perceberem o contexto de como é que é feita a classificação motora. Para poder competir, o atleta necessita que a sua capacidade física seja determinada através da avaliação da força, coordenação, flexibilidade, altura e o comprimento dos membros. Para tal, o atleta é avaliado através de um conjunto de exercícios pelo médico, fisioterapeuta e técnico desportivo. Após a avaliação, é atribuída ao atleta uma classe desportiva, que varia de acordo com o impacto que a sua limitação física tem na prática de uma determinada modalidade. Comprovada a deficiência motora e determinada a classe desportiva, o atleta fica elegível para competir no desporto paralímpico. Ou seja, neste caso concreto, para a deficiência motora,
Obviamente, nem tudo se aplica aqui à baixa estatura, e a avaliação é feita em 3 fases. Primeiro, uma situação de marquesa, em que o atleta é colocado na marquesa, ou neste contexto, num contexto mais hospitalar, ou um contexto mais de fisioterapia, em que se, neste caso, percebe-se ou tenta-se perceber o que é que o atleta consegue fazer ou não. No caso da baixa estatura, o atleta é medido. Depois existe um conjunto de testes na modalidade concreta que ele vai fazer, ou seja, ele tem que fazer um conjunto de exercícios que os classificadores possam promover também de forma a aferir a sua real incapacidade e classificação, e depois é feita numa terceira fase uma avaliação na competição para perceber se todos aqueles testes que ele fez, quer na marquesa, quer em termos de testes da modalidade, correspondem depois com a performance da competição. O vídeo que vimos é só da deficiência motora, é abrangente para todas as disciplinas, todas as modalidades. Agora, falando concretamente daquilo que é o atletismo, a classificação funciona desta maneira. O atletismo paralímpico. As classes desportivas no atletismo estão precedidas por 2 letras. As classes T, que vêm de track, são para disciplinas de pista, nomeadamente as de corrida e salto. E as classes F, que vêm de field, para disciplinas de campo referentes a lançamentos. As letras T ou F são conjugadas com números, em que o primeiro identifica o tipo de deficiência. 1. Deficiência visual. 2. Deficiência intelectual. 3. Paralisia cerebral, déficit na espasticidade ou coordenação motora. 4. Inclui atletas com baixa estatura, deficiência em pelo menos um membro superior ou inferior, encurtamento de braço e ou perna, limitação da amplitude articular ou perda de força muscular. 5. Atletas com traumatismo vertebromodular, com deficiência em pelo menos um membro, diferença no comprimento dos membros inferiores, déficit na força muscular ou limitação da amplitude articular e que competem em cadeira de rodas ou com bancos de lançamento. 6. Atletas amputados numa ou em ambas as pernas e que competem em pé e com próteses. Regra geral, o segundo número indica o impacto que a deficiência tem no desempenho desportivo. Um número baixo indica um grande impacto. E o número mais alto representa um menor impacto no desempenho. Assim, por exemplo, um atleta de pista T, que compete em cadeira de rodas 5, com um grande impacto da deficiência 1, é um T51, como é o caso do nosso atleta português, Hélder Mestre. Aqui falando um pouco mais do que é o atletismo e como é que funciona a classificação. No caso de atletas com baixa estatura, a sua classe são os 40 ou 41, aí varia em termos de dimensão da altura do atleta e em termos de dimensão também dos seus membros, há essa diferenciação entre os 40 e os 41. Relativamente em competições internacionais, existem 2 grandes dimensões a nível do atletismo internacional. Existe o atletismo do Comitê Paralímpico Internacional, que é aquele que dá acesso aos Jogos Paralímpicos, em que tem 4 modalidades que os atletas podem participar, em que no atletismo os atletas só dispõem das disciplinas de peso, dardo e disco. Isto é o que existe dentro da área do Comitê Paralímpico Internacional. Passando aqui à frente, poderão ver um vídeo um pouco de cada uma dessas 3 disciplinas de lançamentos. Aqui temos o lançamento do peso. It's 9.80 is his lifetime best at present. $9.63 was the best coming into it, so he's got 17 centimetres better than that so far. I like that. He may have ever gone further. He likes it as well. Why wouldn't he? He's up into the silver medal position. 9.86. What a final throw by the Portuguese. Ok. Passamos agora a ver o lançamento do disco. Let's head back to the field. The women's discus throw, F41. There is the world and Paralympic champion, Rawa Talili, with her second attempt. Fowler with her first. What's she got now? Neve McCarthy leads. But that there is very big indeed. Well over the 30-metre mark. She's a season best of 32.07. A world record of 33.38.
Ok? E por fim, o lançamento do dardo. Estes são os 3 lançamentos que existem para a classe de atletas com baixa estatura. E existe para ambas as classes, quer os F40, quer os F41. At around 35 meters. Moment the competition being led by his teammate Abdul Rahim with a 42.85. Ahmed Nas. A outra dimensão é a dimensão dos Dwarf Games, que existe um campeonato do mundo de 4 em 4 anos. Aí sim tem 13 modalidades, não é como aos Jogos Paralímpicos, só oferece 4 modalidades. Tem estas modalidades que estão aí expostas, em que todos os atletas podem participar nessas mesmas modalidades. No caso concreto, o atletismo, nesses jogos, também dispõe uma oferta muito maior de provas, quer em corridas, de 60, 100, 1500, a estafeta 4x100 e os lançamentos, e até para idades mais jovens, que podem participar nestes jogos, atletas considerados júniores, a partir dos 7 anos, e esses atletas têm também disciplinas mais curtas, como os 15 metros, os 20 metros, os 40 metros, os 60 metros. Mesmo até nos lançamentos, existe também a situação de terem lançamentos específicos, também em virtude do diâmetro do engenho, por exemplo, um peso para um atleta sénior é 4 kg, com um diâmetro específico, numa criança não poderá lançar isso. Então eles têm, ou criar um lançamento do frisbee, que é aquilo que nós utilizamos até na praia, da bola de ténis, além também do diâmetro ter um peso específico, e depois da bola de cricket, que também tem um diâmetro e um peso diferente. E aí consegue abarcar várias idades, que vão desde os júniores, neste caso o atletismo júnior já, dos 7 anos, até aos 15 anos, sendo que a partir dos 16 já são considerados open, ou são considerados séniores aqui. Relativamente àquilo que são os jogos, os Dwarf Games, tenho aqui um pequeno vídeo só do atletismo, que fala um pouco do que é esta realidade. Como estão a ver, também existem as corridas, várias distâncias. So the World Dwarf Games is a competition for both just introducing people, getting them interested in the sport, but also it is an elite competition amongst the countries of just specifically dwarfism. This is gritty competition still, you know, like you grow up with these people, you see them every 4 years, and you know, that's your goal ultimately, like next 4 years I got you. This whole week has been about people with dwarfism from around the world being able to come and compete on like both a friendly and like camaraderie, but as well as like on a competitive level have like equal playing ground, because oftentimes it's not, especially when you're talking basketball or soccer, so on, and you're playing with your average sized friends. It's important because it really kind of it's encouraging, and it gives you an idea of where you actually stand and like where your like level of athleticism is in a sense, but at the same time it doesn't matter. It's still about being here just to begin with. Yeah, it's been pretty good. Like City of Guelph, it's excellent place. The weather was really beautiful here, better than back at home, the wet weather. And yeah, the games have just been one of a kind experiences. For first games, the crowd is just amazing. Like you think, oh no, yeah, you get friends and families, but even when you get some of the public and they're enjoying it as well, and the intensity it brings, it just feels like you just get your name called or your team cheering Australia, for us Australia. And yeah, it's just great having your team and just supporters getting into it and everything and having a great day, just like we are competing. You know, these kids at their young age, especially, what an opportunity. I know that for me growing up, the world is changing, but it's not always kind to us. You know, everything from grocery shopping, everything is a bit of a hassle. You know, riding an elevator can be a hassle. You know, we don't have to take that waste. You know, everybody has just been so welcoming to us that I suspect there's going to be a lot of tears on Sunday when we all go back home, because the realization will kick in that
They're leaving their friends. E basicamente são estas as duas realidades que existem dentro do atletismo para baixa estatura. Existe uma realidade paralímpica, como viram, é muito mais profissional e muito mais dedicada ao alto rendimento. Existe esta outra realidade que disponibiliza a participação logo a partir dos 6 anos de idade. E é também uma variante e uma vertente, também tem um outro carisma de participação e convívio e integração. Então, basicamente, estas são as grandes realidades do atletismo e nós tentamos, de alguma forma, e este contacto também através da Ando, foi nesse seguimento tentar trazer mais atletas para aquela que é uma lacuna nossa, não só da Federação Portuguesa de Atletismo, mas também das outras modalidades, de outras federações, que é a dificuldade em não ter atletas, neste caso, com baixa estatura, dentro de cada um dos nossos quadros. Nós, no atletismo, neste momento, temos só 2 atletas federados. Sabemos que esta é uma realidade que acompanha e é transversal a todas as outras federações. Talvez a Federação de Natação possa estar um pouco melhor, porque os atletas, ou neste caso os jovens, são logo de alguma forma aconselhados a uma prática desportiva com baixo impacto, que acaba por ser o ambiente aquático, mas nós gostaríamos de tentar aqui mudar essa realidade e trazer mais gente para o atletismo, seja na vertente paralímpica, seja na outra vertente mais de recreação e divertimento. Não sei se há alguma questão, algumas dúvidas possam aparecer. Já para começar, muito obrigada pela Nada. apresentação, acho que foi muito clara e muito lúcida também, e também interessante ter feito o paralelismo entre um desporto de alta competição, com um sítio de alto rendimento, como o paralímpico, e mostrado também este exemplo dos Dwarf Games, que eu já conheço há muitos anos. Acho que aquilo que tem feito um pouco a nossa, um travão na participação nestes jogos que este ano se realizaram na Alemanha. Alemanha, exato. É muito, é o nome dos jogos que não é nada consensual, mas os países continuam a participar. Há países tradicionalmente que participam internacionalmente, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, mas acaba por ser um pouco também mais quase um encontro de 4 em 4 anos entre os grupos, e eu acho que isso é muito positivo, de facto. Em termos de jogos em si, podemos aqui fazer considerações. Mas temos aqui a Helena que quer falar. Força, Helena, vá. Olá, eu não entrei logo no início, por isso peço desculpa se foi alguma explicação que já deram, mas a Federação tem os equipamentos adaptados para ajudar nos treinos, como falaram lá que todas as modalidades depois têm materiais específicos. Esses materiais já existem, a Federação tem, ou depois como é que é o apoio se os jovens estiverem interessados em treinar? A partir de que idade é que também são interessados em ter atletas a treinar com a Federação? Obrigada. Em termos de idade, quanto mais novos, melhor. Nós aqui falamos direcionados para o lançamento, mas obviamente quando uma criança chega até nós com 6 anos não vai fazer o lançamento, faz tudo o que é a prática do atletismo, desde saltar, desde correr, desde lançar, por aí fora, e faz todo esse processo. Relativamente a material adaptado, numa primeira fase existe material adaptado, numa fase que não é necessário peso, não é necessário nada extraordinário. Numa fase seguinte, que é necessário outro tipo de trabalho, objetivamente o material não é adaptado. Nós não vamos a um ginásio e o ginásio está adaptado para pessoas com baixa estatura, não está. Podemos colmatar essa falta de adaptação com outras técnicas e com outros meios, com o atleta seguir o seu treino. No caso do atletismo acaba por ser um trabalho fácil, não é necessário assim nada extraordinário. Não sei, talvez do ciclismo seja diferente, é necessário um material concreto, na canoagem a mesma coisa, no atletismo não. Poderá haver uma situação ou outra, temos que adaptar, mas isso também é a realidade com todos os nossos atletas. Nós adaptamos, até aos atletas ditos normais, nós temos que adaptar treino para treino consoante o atleta. Por isso aí não há uma dificuldade. E relativamente à dificuldade que eu encontro pela experiência, nomeadamente mais nas meninas, é as modalidades que estão disponíveis para um futuro de atleta de alto rendimento, ou com esse objetivo,
estarem todas direcionadas para os lançamentos. Se para um rapaz isso poderá não ser um problema, até fazer algum trabalho de ginásio ou de musculação, mas para as meninas acaba por as afastar, porque existe a situação de se tornarem mais musculadas, não é fácil, apesar de não ter que ter esse caminho e não terem que estar assim mais musculadas, mas é mais difícil manter e tentar cativar uma rapariga do que propriamente o rapaz. De qualquer maneira, existe toda uma outra prática que pode ser feita, como eu estava a dizer, é o tal correr, saltar e lançar, que depois, se tiver gosto e se tiver jeito e se for uma ambição, poderá seguir pelo caminho dos lançamentos e naquela vertente mais de alto rendimento, ou poderemos dar outro tipo de respostas, como uma prática desportiva, porque também o atletismo acaba por ser um complemento a quase todas as outras modalidades. Todas as outras modalidades acaba-se por correr e saltar e lançar, não se lança um peso, mas lança-se uma bola. O atletismo acaba por dar ali resposta, tendo uma primeira idade para todas as outras modalidades. Relativamente àquilo que nos traz, e eu estava a explicar, mas aproveito também já para também dizer, se houver algum interesse e aquilo que tem sido o nosso sistema para também ser um pouco mais fácil e para que a primeira experiência seja uma experiência aprazível e não seja a pessoa ir bater um clube e possivelmente levar um não, porque, sejamos realistas, os clubes vão dizer, muitos deles, que não têm condições e que não têm técnicos e que não têm conhecimento. Aquilo que nós solicitamos é que esse contacto inicial seja feito connosco, para nós tentarmos perceber qual é que é o melhor clube e o melhor técnico para enquadrar aquele atleta, para que haja, ou para que seja uma experiência positiva e não seja um choque inicial, que a pessoa também se sinta ali muito disposta perante todos os outros. Por isso é a única preocupação que nós temos mais, é que seja a Federação a fazer esse contacto inicial com o clube da zona ou com o técnico da zona. Muitas vezes poderá não haver o clube da zona, mas possivelmente até haverá um treinador de atletismo que não está integrado em nenhum clube e que treina individualmente e poderá dar essa resposta. Também falou um bocado na vertente mais recreativa e de convívio. Mesmo assim, esses eventos têm tipo chamados mínimos olímpicos? Não, esses eventos não têm. São para crianças de 6 anos, eles lançam uma bola de ténis, não existem mínimos. Isso também acontece nas outras áreas de deficiência, porque o atletismo, e aqui estamos só a falar concretamente desta situação, mas para além do atletismo paralímpico, existem várias valências e várias vertentes. Existe depois a outra vertente que é o atletismo por cada área da deficiência. Há campeonatos só para a deficiência visual, há campeonatos só para a deficiência motora, por aí afora. Existe depois outras provas com um cariz diferente. Existe um contexto variado de realidades face àquilo que são as necessidades. Agora, existe a tal realidade, que é paralímpica, que engloba todas as áreas da deficiência, mas depois cada uma tem a sua especificidade e há umas que pedem marcas, há outras que não pedem de marcas. Por exemplo, existem os campeonatos de júniores do Comitê Internacional, Comitê Paralímpico, e até nessas não existem marcas, é mesmo para jovens, é mesmo para tentarem incentivar a prática desportiva e tentar dar aquele bombom, aquele reboçado àquele jovem que está a iniciar e que tem ali uma oportunidade de mostrar e também, de alguma forma, representar o seu país naquele evento. Por isso, este aspecto, estas realidades, existe aqui um conjunto de possibilidades grande de chamar atletas e manter atletas connosco. Acho que a nossa maior dificuldade é encontrar esses atletas. É essa a nossa maior dificuldade. É o trabalho que nós estamos aqui a fazer. Temos Exato. potenciais futuros atletas. Mas, de facto, o José abordou aqui um tema muito importante, que é da dificuldade dos clubes terem ou experiência, mas também receptividade a um pedido diferenciado. E porque, se não têm experiência, pensam ou consideram que não vão conseguir receber uma criança que tem baixa estatura. E então esse primeiro contacto pode ser negativo, como frisou muito bem, e por algumas situações que já teve conhecimento foi. E daí é muito importante este nosso trabalho de estar neste momento com a Federação Portuguesa de Atletismo, de fazer esta ponte, e já estamos muitíssimo bem alinhados, em que a Federação contacta o clube, ou pelo menos vê isto. Mas de facto vejo dois grandes problemas aqui. A falta de conhecimento de muitos clubes, muitos treinadores, que ser treinador de um atleta de baixa estatura não requer um conhecimento extraordinário prévio. No fundo, estamos a falar em situações de adaptações mínimas, como referiu, e também, muitas vezes, esses clubes, os poucos clubes que têm experiência, estão muito distantes dos lugares onde as crianças vivem.
A minha pergunta que segue é, e o desporto escolar? Como é que nós passamos, como é que há este salto da criança que está no 5º, 6º, 7º ano, tem desporto escolar, como é que passa para um desporto federado? Infelizmente em Portugal não passa. O desporto escolar tem algumas lacunas e não faz esse ponto. Apesar do desporto escolar ter duas modalidades, neste caso direcionadas para pessoas com deficiência, que aqui não se enquadram, que é o bóssia e é o goalball, todas as outras modalidades podem ser praticadas com boa integração, mas existe essa lacuna de não passar depois para o desporto federado. Nós até, inclusivamente, temos situações mais graves em que existem escolas de referência, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, escolas de referência para a deficiência visual, com cerca de 10 a 12 alunos com deficiência visual, e a modalidade que eles têm no desporto escolar para pessoas com deficiência é o bóssia, quando não tem nenhum atleta com paralisia cerebral. Por isso, a realidade atual não quer dizer que não passe um ao outro, mas o grande grosso não passa. Não há esse salto para o desporto federado dentro do desporto escolar. Existem, nomeadamente, algumas provas, estou-me a lembrar de 2 ou 3 provas de atletismo, como os corta-matos e outras provas de pista, que sim que há um salto e até há clubes que vão assistir a essas provas, porque lá estão possíveis atletas, mas de alguma forma, em termos das pessoas com deficiência, aquilo não é refletido, ou os professores também não têm a experiência nem o conhecimento para de alguma forma tentar ali promover essa saída desportiva, ou também não existe interesse, também, às vezes também existe a superproteção dos pais, também é um facto, mas existe aqui esta lacuna, em termos gerais mesmo, do salto do desporto escolar para o alto rendimento e para ser atleta federado, eu acho que em grosso modo não existe. Todos aqueles que estão no desporto escolar, uns já são federados, outros não são, mas também não é por aí, não vai ser o desporto escolar que vai fazer com que esses atletas sejam federados. Não quer dizer que não haja uma situação pontual, mas o grande grosso e a nossa experiência concreta com pessoas com deficiência é essa tal experiência do exemplo que eu dei da deficiência visual e não haver goalball nessa escola, mas e situações muito pontuais que, porventura, um caso ou outro, porque o professor de educação física ou o professor que está destinado a essa criança na educação física até é uma pessoa do atletismo e acaba por entrar em contato connosco de forma aqui a tentar perceber o que é que existe para que essa pessoa possa fazer, qual é que é o seguimento que pode dar, porque pode perceber que aquilo poderá ser um caminho, porque o miúdo até tem alguma qualidade, e é assim que é feito, por alguns professores que acabam por ser se é um bocado de carolas da modalidade e acabam por fazer um investimento próprio para tal. Porque infelizmente não há esse seguimento e em Portugal não existe, comparativamente com outros países. Será feito talvez de outra forma, mas já lá vamos. O César tinha uma pergunta, não sei se continua a ter, mas ou já foi respondida. Se calhar já foi respondida. Não, aquilo que eu estava mesmo a pensar em termos do desporto escolar e com experiência num caso que nos é muito próximo, do Miguel Monteiro, não foi nenhum clube que primeiro, ou não foram os pais que tiveram esta percepção, e este webinar e todo o trabalho que estamos a fazer é muito no sentido em que os pais tenham a noção e informação que é possível que os filhos possam praticar desportos de alta competição. Praticar um desporto, ter uma atividade física, mas também ir muito para além e representar Portugal até inclusive. A questão aqui é que, no exemplo muito próximo, foi um treinador que o viu a jogar e viu a oportunidade. Temos que esperar que haja treinadores que... Temos que esperar que existam treinadores e que vejam a potencialidade destas crianças, sem ser, por exemplo, a ativar conhecimento a nível das escolas que têm crianças com uma displasia óssea que têm baixa estatura e que possam já mexer-se no sentido de perguntar, perceber se a criança tem interesse, se os pais têm interesse, aligerar este caminho. Eu acho que passa por aí, eu acho que até o próprio comitê tem feito um bom trabalho em muitas divulgações que faz na escola, com dias paralímpicos na escola. Ao fim e ao cabo, essa lacuna passa logo por aí. Esses miúdos, sejam
seja qualquer que seja a deficiência, os próprios professores e a própria escola devia estar informada das saídas desportivas que esses mesmos atletas podem ter, isto quer seja no contexto de escola, que seja no contexto hospitalar. É a mesma coisa, muitos deles têm um acidente e saem de lá a pensar que não sabem, que não conseguem fazer mais nada. A escola tem essa função, principalmente, e até acho que mais que os pais, porque o professor, se recebe um atleta de baixa estrutura, tem que saber, e se ele até por acaso até tem jeito e tem alguma qualidade, é da sua competência, diria eu, tentar perceber quais é que são as modalidades que esse atleta pode fazer. Obviamente pode fazê-las todas, pode fazer todas, não há qualquer tipo de limitação. Agora, se ele tiver uma apetência diferenciada para o desporto, poderá dar essa informação, ou a ele ou até aos pais. No caso concreto do Miguel, e é o reflexo de quase todos os restantes. Não é o Miguel ter baixa estrutura, mas o A e o B são cegos ou têm cadeira de rodas, a experiência foi a mesma. Foi uma pessoa do atletismo que o viu a fazer outra modalidade e que foi perguntar se ele até não gostaria de fazer atletismo. Mas essa é a realidade em 90% dos casos dos atletas que estão na federação com uma deficiência. No fundo é juntar uma situação em que Não tem existe. alguém que vê, Exatamente. pensa A no única assunto situação, e aborda, não é? que foge a essa situação é da área intelectual, que são miúdos neste caso, na classificação intelectual e elegíveis para essa classificação, que já fazem a sua prática desportiva e que já treinam, e por acaso o treinador percebe, ele não percebe o exercício à primeira, ele troca-se ali muito, será que ele não tem ali qualquer déficit, e entra em contato connosco. Essas são as únicas situações que eles já estão a fazer, e o clube, porque também já é muito divulgado e porque eles já perceberam também, os treinadores, poderá ser uma saída profissional, aí já ao contrário, é dizer, olha, eu tenho aqui um atleta que eu acho que ele está completamente adaptado ao grupo, mas eu sinto que há ali uma diferença. Como é que é possível eu ter a certeza se ele é elegível ou não? Tudo o resto são encontrados. Não existe, primeiro não existe a procura por parte desses atletas, nem por parte dos pais, com exceção da natação. Existe essa procura de natação porque é recomendado. Mas dos restantes não existe. Não existe porque não sabem, não existe porque a criança também não quer, não se expõe. Também a modalidade em si poderá não ser tão apelativa porque é modalidade individual e não é modalidade de grupo em que possam estar ali todos a conviver. Há ali um conjunto de situações que leva a que o atletismo, apesar de ser a modalidade em Portugal com mais medalhas, acabam por acontecer assim sem um planeamento concreto. Por muitas escolas que nós vamos fazer atividades, ou muitos centros hospitalares e muitas associações, aqueles que vêm ter connosco e que realmente são bons aparecem. Simplesmente aparecem. Ou são encontrados, ou já fazem ali uma coisa qualquer e nós chamamos, e depois, como são bons, o sucesso é rápido e eles mantêm-se. A situação é essa. E o Miguel foi um desses casos. Okay. O Miguel foi aqueles casos. Gostava muito de futsal, ia àquele pavilhão fazer futsal. O técnico da Câmara Municipal que coordena o pavilhão é do atletismo, e como está integrado no atletismo também paralímpico com outros atletas, percebeu não, aquele miúdo é elegível e até gosta de fazer desporto, e teve a iniciativa de ter com o atleta, e por acaso teve a sorte, também em termos familiares, o Miguel estar bem enquadrado, porque também existe essa situação, também tem que haver um enquadramento familiar também que seja salutar, que permita depois o atleta também ter uma prática desportiva normal. Por isso passa muito por aí, e é difícil explicar, e comparado-se cá com outros países, é um pouco mesmo a português em cima do joelho, mas o nosso sucesso acaba por não ser grande reflexo de um trabalho de qualidade de massificação. Acaba por não ser. Acabam por aparecer. Depois do trabalho, a partir do momento que aparecem, existe um bom trabalho naquele seguimento, mas não existe uma massificação, aparecem. Simplesmente aparecem. E há uns que se mantêm, outros não. Pontos importantes a pensarmos no assunto. José Monteiro, tem uma pergunta. Boa tarde. Olá, José. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida e depois, eventualmente, uma sugestão. A minha dúvida tem a ver com os atletas que nós conhecemos, portugueses, de baixa estatura. Eu peço desculpa, eu só conheço o Miguel, portanto. E a minha dúvida é exatamente essa. A Federação, para os Paralímpicos de baixa estatura, privilegia apenas os lançamentos, ou se algum atleta que vai à tal triagem
se destaca depois, ou na corrida, ou por acaso na corrida, não é? Ou nos saltos, se depois a própria federação tem esse jogo de cintura de, pronto, até temos aqui já a escola criada com o Miguel, mas, olha, se calhar vamos aproveitar este que na corrida é melhor. A federação tem esse jogo de cintura, essa flexibilidade, ou de momento estão mais virados para os lançamentos? Não, a questão não é essa. Ninguém é obrigado a gostar de lançamentos. A questão é que, em termos de organização internacional, só existem lançamentos nos Jogos Paralímpicos, que é uma lacuna grande. Logo, os atletas, se quiserem ter um percurso paralímpico com direito a uma bolsa paralímpica, a preparação paralímpica, têm que seguir o rumo dos lançamentos. Em tempos, chegou a ser discutido a área das corridas. Entretanto, aquilo foi, talvez em termos pouco académicos, se calhar designado um bocado de freak show. E então retiraram as corridas. E meteram os lançamentos. Porquê? Porque estão lá, num canto, fazem o seu lançamento e voltam ali para a área de descanso. Ou seja, não existe uma exposição de correr 100 metros no estádio olímpico. Mas isto não se passa só com esta classe, passa-se com outras classes também. Continuam a existir lá, mas só direcionou para os 3 lançamentos. Podem depois fazer as tais corridas naquilo que são outros jogos. Os outros jogos. Mas isto acontece para todas as outras áreas. Por exemplo, a área da deficiência intelectual, também nos jogos só tem 4 disciplinas. Se um atleta quiser fazer-se, ou se for muito bom aos 100 metros, nos jogos não há 100 metros para a deficiência intelectual. Ele tem que fazer os 100 metros numa outra prova só para a área de deficiência intelectual. Também existem campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Por isso, o movimento paralímpico acaba se calhar a ser um pouco tudo, menos também inclusão e integração. Também discrimina, também é um facto. Mas esta é a realidade. Daí que se o atleta realmente tiver ambição, acaba sempre por ir para os lançamentos. Tanto que era aquela discussão que há pouco estávamos a dizer, que afastam muitas meninas, porque as meninas não se identificam com os lançamentos. É só essa a situação. Acabando a minha intervenção pela tal sugestão, eu falo enquanto pai, e eu nunca... O Gonçalo faz natação? Faz piscina, não faz nada a natação, faz piscina. Mas de facto já fui contactado pela ADADA, para o caso, nós somos do Porto, e honestamente nós não equacionamos outro desporto, coletivo ou individual, exatamente, eventualmente por termos aquele estigma de, se for qualquer coisa de impacto, milímetro aqui, milímetro ali, pode acabar por influenciar. E o que é que acontece? E aí a tal sugestão, dica, não sei. Eventualmente, algum esclarecimento médico, junto até da AND, aproveita, está aí a Inês, se houver algum esclarecimento, até um esclarecimento médico sobre isso, porque eu falo no meu caso, no nosso, para o caso, há sempre aquele medo de, e se ele gostar e depois vai fazer muito aquilo, os desportos de impacto ao nível articular pode ter depois complicações e olha, e isto é um erro nosso, eventualmente é um erro nosso, não tenho a certeza, e na dúvida faz piscina. Isso é o que todos os médicos acabam por recomendar. Não há impacto. Agora, tanto que o lançamento também foi aprovado derivado a isso. O lançamento acaba a ser diferente da corrida, que há um impacto constante. Não quer dizer que nos lançamentos não haja, que existe também, mas é em menor. Nos lançamentos concretos para pessoas com baixa estatura, aquilo que tem que se ter algum cuidado é em termos de exercícios de força. Tentar, por exemplo, estou-me a lembrar do Miguel, há determinados exercícios que eu sei que ele não faz porque poderá perder a flexibilidade. Como os membros são mais curtos, se o volume muscular for elevado, existe depois ali uma relação que tem que ser o próprio técnico a perceber até onde é que pode ir. Mas nos lançamentos, tirando talvez o dardo, que existe uma corrida, os outros 2 lançamentos são quase a posição parada, ou existe uma pequeno impacto. Existe também uma outra situação que eu não referenciei há pouco, quando estávamos a falar da classificação, é que todos os atletas, para além de terem passado por uma classificação, eles só são dados como elegíveis se verificar que a prática desportiva regular, neste caso já àquele nível paralímpico,
não vai fazer, ou não vai piorar a sua lesão ou a sua situação física. Existe esse cuidado por parte da classificação. Obviamente, podem-me dizer, epá, mas não há desporto nenhum de alto rendimento que dê saúde. Epá, não dá. Mas isso é regras, nem tudo. Nós não podemos ter receio e ter medo de fazer tudo porque não dá saúde. Desporto de alto rendimento não dá saúde. É um facto. Mas também não podemos também estar presos a isso. Mas existe esse cuidado até por parte dos classificadores em quase todas as áreas da deficiência, talvez com a exclusão da área intelectual, de perceberem se aquela modalidade não vai fazer um reflexo daquilo que se pretende. Por exemplo, estou-me a lembrar dos cegos não, da deficiência visual, mas de atletas com baixa visão. Eles têm a modalidade de judo a nível paralímpico, e se o médico achar que as sucessivas quedas e impactos poderão provocar a cegueira total, esse atleta é dado como não apto e não pode participar. E isso abrange as várias modalidades. Obviamente existe sempre um risco da prática desportiva regular com intensidade. Isso é inegável. Essa parte é muito importante, de facto, porque a alta competição não dá saúde a ninguém, mas estamos num registro escolhido e também é preciso saber balizar essa alta competição, e os atletas não são de alta competição durante 20 anos, são de alta competição durante menos tempo. Agora, uma experiência eu acho que é sempre positiva, pelo menos experimentarem as várias modalidades que existem. Eu acho que essa parte é muito importante. E em caso paralímpico, para além da natação e atletismo, existe o halterofilismo, existe também o badminton, ou seja, mesmo a nível paralímpico existem estas 4 modalidades, umas com mais impacto do que outras, mas é sempre importante também terem esse conhecimento, porque depois também, através dos amigos e dos colegas, eles podem espalhar essa palavra que existe e que experimentar. É sempre importante divulgar. Uma questão. Falou da classificação, já falou na apresentação, um ponto muito importante. Quando e em que momento é que um jovem é chamado para ser classificado e diz que são profissionais que classificam? Quem são estes profissionais? Quem são os profissionais em Portugal que classificam? Como é que decorre esse processo? Quando começa na idade da criança? Ok, então em Portugal, em termos gerais, quem pode fazer a classificação são médicos ou fisioterapeutas. Isto em geral, médicos e fisioterapeutas depois podem se inscrever num curso de classificação internacional. E cada modalidade tem o seu curso. A natação tem um curso específico, a atletismo tem um curso específico. Em Portugal, nós temos 3, 4 técnicos que trabalham connosco. Um está no Hospital de Alcoitão, aqui na zona de Lisboa, outro é mais da zona de Coimbra, e acho que há um outro também no Porto, e há outro que nos ajuda, mas que não tem ainda o curso. E nós acabamos por recorrer a eles sempre nestas situações. A partir de que idade é que se pode classificar? Eu diria que numa primeira fase, e é visível que o atleta, neste caso um atleta que tem baixa estrutura, não existe uma necessidade logo de fazer essa classificação. O que a Federação geralmente faz tem um conjunto de atletas que segue, e no início de cada época, aqueles que se prevêem que nessa época consigam dar um salto, uma evolução de patamar, a Federação convoca-os para eles serem classificados. Esse é o que a Federação faz. No caso da baixa estrutura, os atletas, mesmo a nível internacional, têm que ser classificados todos os anos até aos 18 anos. Por exemplo, o Miguel apareceu com 15, 16, salvo erro. Ele, todos os anos, sempre que ia uma competição internacional, tinha que ser classificado até aos 18 anos. Quando fez 18 anos, passou a uma classificação confirmada. Isto porquê? Porque eles entendem que até aos 18 anos o atleta pode crescer. E então poderá variar a sua altura e a dimensão dos seus membros em função de qual é a classe que está mais ajustada para ele. Porque há 2 classes para a baixa estrutura. É os 40 e os 41. Então está definido que até aos 18 todos os anos têm que ser classificados, e a partir dos 18 são dados como confirmados. A nível de Portugal, não existe essa necessidade. Estamos aqui a classificar, nós aceitamos que existem, obviamente, relatórios médicos que nos enviam e que nós aferimos com os nossos classificadores, e quando o atleta chega a determinado patamar, esse patamar pode surgir aos 14, 15, 16, a Federação é a própria Federação que convoca o atleta para tal. Por acaso, neste caso concreto, nós há pouco estávamos a falar, talvez ainda em off, de uma atleta que nós estávamos a tentar abordar com os pais, ambos os pais estavam motivados, e até são os pais que fazem lançamentos e a filha não quer. Nós verificámos no caso dela que, como ela fez esse alongamento aos membros, já tinha uma altura que dava como ela não fosse elegível para tal.
É só essa situação. Mas, à partida, qualquer um queira praticar a um nível mais sério, ou até mesmo não seja sério, mas que queira a competir as nossas competições, aquilo que nós pedimos é um relatório médico que pelo menos esteja lá a discriminar a altura, e nós aceitamos isso perfeitamente. Depois, se for preciso dar o salto, aí sim, chamamos para que haja essa confirmação, para também não criar depois expectativas falsas, quer do treinador, quer do atleta, quer da família, e depois vai-se verificar que o atleta não é elegível por causa de 2 3 centímetros. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Antes de dar a palavra ao José Monteiro, que tem ali a mão levantada, José, qual é que é a altura máxima que um atleta de 40 e 41 pode ter? Olha, 40 de cor não sei, mas eu creio que é para os dois. Acho que é para os homens 1,40 m e para as mulheres acho que é 1,34 m, mas de cor não sei. Ok, mas é rondar isso. Mas mais que 1,40 não é. Mais que 1,40 é dado como já não é elegível. Ok, obrigado. Varia ali também com a dimensão dos membros, tem ali um conjunto de critérios, tudo aquilo é medido, tudo aquilo depois dá um resultado e é com base nesse resultado que é feito. Mas, acima de tudo, o que tenho quase a certeza, agora não sei se é dos 40 ou se é dos 41, isto nos casos masculinos, mais que 1,40 é que não é mesmo já permitido. Ok, obrigado. José Monteiro. A minha dúvida ia um bocado por aí, e o José já respondeu há bocado. A minha dúvida era com que regularidade é feita a classificação. Já está respondido. E eu perguntava isto exatamente por causa das novas terapêuticas que têm acontecido e que felizmente estão a dar, no nosso caso, muito bom resultado. E depois a pergunta ia entroncar aí, que era se uma criança com 9, 10, 11 anos percebe-se que tem baixa estatura, mas neste momento há a tal... No nosso caso, é o que está a acontecer connosco, por isso eu posso falar da nossa situação. Como está a correr muito bem, e eventualmente, e como é muito novo, é uma pergunta que eu vou deixar aqui, que pode acontecer, que é, numa primeira fase, competir no plano meramente conjectural, claro. com 14, 15 anos, como pessoa de baixa estatura, mas depois passar o tal limite máximo. Isso deixa de ser classificado. Porque a tal classificação última é aos 18. Sim, pode acontecer. Ok. E ficamos aqui com uma situação delicada, mas que não se temos resposta. Acaba por não ser elegível, mas também não está a conseguir ser enquadrado aquilo que é o desporto normal. Sim. E é uma realidade. Ok. É uma realidade. Já acabei de verificar, mas teve que ser num site internacional, que a altura máxima para um atleta masculino em T40 é 1,30 e de mulheres é 1,25. Okay. Talvez o T41, como disse que é... Finalmente, eu de cor não sei. Eu tenho essa ideia de 1,40, mas não tenho de cor. O vídeo que mostrou há pouco com a atleta que estava a lançar o disco, penso que tem hipocondroplasia, talvez seja 41 e talvez seja mais alta, sim. Mas é importante este detalhe que o José Monteiro referiu agora, que de facto há uma progressão, mas se os jovens são classificados até aos 18 anos, podem competir até aos 18 anos. E agora, em relação a apoios, imaginemos que uma criança cresce com interesse no atletismo adaptado, começa a treinar num clube e há uma competição nacional, portanto será alguns num centro em Portugal, mas depois há uma competição internacional. Que apoios é que há? Como é que a Federação apoia esse atleta em termos de deslocações e mesmo nos treinos cá em Portugal? Pronto, a nível internacional, tudo aquilo que sejam representações da seleção, a Federação tem fundos próprios para apoiar esses atletas. Existe ali depois uma questão de critérios, que o atleta tem que estar enquadrado dentro daqueles critérios para conseguir dar esse salto de representação nacional. E mesmo sem dar esse salto de representação internacional, o atleta pode participar cá nestas provas, aí efetivamente a Federação não tem como apoiar, parte dos clubes, parte do próprio atleta, ter ou custear essas provas, essas deslocações, a partir do momento que o atleta, e nós aqui na Federação
acabamos por considerá-los atletas que poderão abranger a seleção nacional, ainda não naquele patamar paralímpico, mas podem abranger a seleção nacional, a Federação poderá enquadrá-los como esperanças paralímpicas. E aí existem já um conjunto de apoios, independentemente de qual seja a idade, existe já um conjunto de apoios, quer para o atleta, quer para o treinador. Depois varia, relativamente a esses apoios, varia um pouco em termos da idade. Ou seja, numa idade, por exemplo, 14 anos, o atleta não vai receber uma bolsa, como se fosse um vencimento, o atleta tem um apoio para a sua preparação. Ou seja, se o atleta precisar de material, se o atleta precisar de deslocação, se o atleta precisar de alojamento, a Federação suporta isso. A partir de determinada idade, é que o atleta começa a receber uma bolsa em dinheiro. Isto quer para o atleta, quer para o treinador. Mas o processo acaba por ser esse mesmo. Um processo normal, em que terá que ser mesmo o próprio clube ou atleta a financiar-se, a sua prática. A partir do momento que entra num patamar diferente e é referenciado, passa a haver um interesse da Federação em que aquele atleta evolua, não só o atleta como também o técnico, daí o técnico também poderia ser chamado para estágios e para formações específicas, para que dar o melhor seguimento possível àquele atleta, que ele também não se perca e tenha ali um acompanhamento especializado. Nesse patamar, para além de todos estes apoios que existem, existe depois, neste caso concreto, só existem em 3 locais em Portugal, que é em Maia, em Lisboa e no Algarve, em Vila Real de Santo António, locais específicos que esses atletas podem utilizar para terem algum tipo de apoio. Apoio este pode ser massagem, fisioterapeuta, biomecânico, psicólogo. Infelizmente só existem nestes 3 polos, Maia, Lisboa, CAR, neste caso, CAR de Jamor e Vila Real de Santo António. Mas só quando atingir aquele determinado patamar, para nós tem que ser assim, caso contrário, também não conseguimos que fosse de outra forma. Mas existem esses apoios para o atleta se manter motivado e que não haja aqui nenhuma quebra nessa sua progressão. Existem esses apoios específicos, podem ser financeiros mesmo para o atleta, ou podem ser também para o atleta, mas neste caso é a Federação que faz a gestão do apoio, o atleta propõe, o treinador propõe à Federação aquele custo para determinada coisa e a Federação aprova, quer esse custo seja de equipamentos, ou deslocação, ou alimentação, ou alojamento, para determinada prova em Portugal. A partir do momento que dá o salto para provas internacionais, isso é da inteira responsabilidade da Federação. Tem apoios via Estado, neste caso via PDJ. Muito obrigada, muito esclarecedor. Assim. Estamos a chegar a 1 hora do webinar. Há mais questões, alguma dúvida, mais sugestões, como estava o José Monteiro há pouco a dar, muito boa. Já me está a fazer pensar em outras ideias. Se não, vou fazer a última pergunta e fechamos. Pode ser que alguém saiba de outra pergunta. E José, e a idade máxima para se começar a praticar atletismo de competição? Não é a idade máxima. Por lado até é bom, quanto mais tarde, quando começarem, até mais tarde se aguentam. Porque se são muito novos, aquilo vai desgastando também. Por isso não existe. Obviamente, se começar com uma idade mais nova, tem ali uma margem de progressão enorme. Mas há atletas, e muito particularmente, também já acontece nos Olímpicos, mas muito particular nesta área da pessoa com deficiência, de haverem resultados de excelência aos 40 e aos 50 anos, porque se prolongam muito mais, ou porque começam mais tarde, ou porque naquela classe não há tantos atletas, ou seja, há um conjunto de fatores, mas que é uma curiosidade. No lado paralímpico, não existe ali uma idade que se possa dizer que aquele atleta já não consegue. Obviamente, nos lançamentos, isto aplica-se ainda mais. Se fosse nas corridas, obviamente que ele não vai ser tão rápido aos 20, não vai ser aos 40 tão rápido. Mas nos casos dos lançamentos, o que se calhar já não tem tanta força, melhora a técnica. E aí poderá-se refletir de maior progressão da sua carreira desportiva. Por isso não existe ali uma idade que se diga já está velho. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é uma ótima notícia, porque também tentei cativar o grupo de adultos a participar. Temos aqui uma pessoa e acho que é muito importante perceberem que não há idade máxima e que a partir daí já não se pode participar. Pensamos sempre nas crianças, é a nossa primeira e nós estamos aqui focados muito do que é o desporto mais competição, mas é importante cada vez mais ter pessoas mesmo com idades a fazer, porque uma pessoa chama a outra, o outro vê aquilo a fazer e vem outro, é como aqueles pais daquela possível atleta que ela não quis, mas os pais estão a fazer, quer a mãe, quer o pai, é importante.
porque vêm-nos a fazer. Uma coisa é que nós temos o Miguel que é 1, outra coisa é termos 10, não é? É importante, esses 10 já duplica-se, triplica-se a informação. Por isso não interessa a idade, interessa mesmo a promoção da prática desportiva, a massificação da prática desportiva, neste caso concreto, não só do atletismo, mas de outras coisas. Eu não sei se às vezes é falta de informação ou não, às vezes deduzo que sim, outras vezes custa-me a crer que seja falta de informação, porque hoje em dia qualquer pessoa já pode pôr no Google desporto, atletas de baixa estatura e ver um rol de desportos. Acredito que seja mais um interesse, porque é tal de situação não se querem ser expostos, porque são os únicos. Quer dizer, o próprio Miguel conhecemos nós e conhece o país de 4 em 4 anos, não é? Mais ninguém conhece o Miguel. E é importante que hajam muitos Miguéis, que ele está na faculdade, seguramente a turma dele toda já sabe que há atletismo para pessoas com deficiência, neste caso para baixa estatura, e é importante que hajam muitos espalhados, porque todo aquele leque de amigos possa depois dar essa resposta sempre que vê uma pessoa e dizer, olha pá, tens ali um seguimento, tens ali uma modalidade, pode ser gira para ti. E acima de tudo, nesta primeira fase é mesmo isso, é divulgar, é massificar, pá, e depois nem todos podem ser muito bons, mas se nós tivermos uma base grande, mais facilmente temos 1 ou 2 que possa depois levar aqueles ou representar aqueles todos. Esse é o nosso objetivo, por isso a idade é irrisória, não vale a pena. Há pouco o José estava a dizer, José Monteiro, só conhece o Miguel, é um pouco o reflexo daquilo que é. Porque não há muitos mais. Há a Simone na natação, que já foi em tempos, mas se formos pensar bem, já hoje anos que Portugal tem atletas nos Jogos Paralímpicos e são 2 atletas. Não pode ser o reflexo de Portugal, não pode ser este o reflexo. Seguramente que existem mais. E é esse o trabalho que estamos a tentar fazer para que daqui a médio prazo tenhamos muito mais atletas, porque sem dúvida não vai muito para além da atividade física e de ser uma competição nacional ou internacional. É também um sentido de presença social e de vincular a sociedade que pessoas com baixa estatura têm uma disponibilidade óssea, são capazes de muito mais e muito se desmistifica à volta disto. Por isso, o meu maior agradecimento ao José Silva por este momento, foi muito, muito interessante, foi imenso. Obrigada a todos que tiveram disponibilidade e vontade de participar. Este webinar depois será colocado no nosso site e se a Federação Portuguesa de Atletismo quiser partilhar, teremos todo o gosto. E José, tens mais uma pergunta? Vamos lá. Faltam os contactos, para depois ficar gravado no fim do... Eu estava na apresentação, mas eu... Não, mas temos tudo, nós vamos partilhar isto tudo. Ok. Vamos partilhar isto tudo, contactos. Uma coisa ou por e-mail ou por telefone, o telefone é o da Federação Portuguesa de Atletismo, alguma questão, alguma dúvida, é uma questão de entrarem em contato connosco, ou mesmo, desde que seja mesmo para uma prática de regular ou uma experiência pontual, nós estamos sempre disponíveis para qualquer tipo dessas situações. E se calhar antes de terminarmos este webinar, eu gostava também de partilhar convosco um recurso que temos no nosso site de Atividade Física e Desporto, em que dá aqui umas indicações de quais os desportos a fazer, mas também a ligação para todos para as federações, e temos aqui uma página com os atletas que são atualmente atletas federados. E é um momento também de oportunidade para vocês poderem ver mais sobre o atletismo paralímpico e muito mais, mas os contactos vão ser partilhados. Mais uma vez, agradeço a todos, um resto final de dia muito bom, e eu espero vivamente que nós vamos continuar a falar mais de atletismo adaptado, que daqui a uns anos o cenário social e atlético seja diferente. Muito obrigada a todos. O resto, obrigadíssimo então. Continuação. Obrigada. Obrigado, com licença.